rindo já. Todo mundo já sabe disso. Então, o ponto é, quem decide se vai ter high touch ou low touch de fato com a instituição financeira é o cliente, não é a instituição. Se a instituição ela fez a análise e o perfil ideal de cliente dela, o ICP, o PIC dela, é um cliente high touch, que é um cliente que precisa de muitas pessoas, muitos contatos, um onboard digital vai assustar pra caramba esse cliente. Então, o comércio exterior, que é um segmento com quem eu lido todos os dias, né? O ano passado também diante disso, o comércio exterior ele vive um paradoxo, porque ele, ao mesmo tempo que é um segmento ávido por tecnologia, é um segmento extremamente conservador e, senhoras e senhores, anotem aí, é um segmento em que 57% do dono do cheque não é o dono do cheque, é a dona do cheque. Então, a gente já concluiu que 57% dos cargos de decisão financeira no importador e no exportador são de mulheres entre 45 e 55 anos, por uma série de razões. Então, se você hoje acha que essa mulher, né, pensando em persona, ela vai simplesmente clicar num link sem que alguém tenha recomendado ou indicado a ela, você está enganado. Por outro lado, a partir do momento em que ela testa, ela confia, ela conhece, ela quer low touch, que a gente chama, né? Então, ela quer tudo o mais digital possível. Então, a gente tem um baita desafio, né? Começar o processo de onboarding, respeitando aquilo que o regulador precisa, de identificação do cliente, a a fundamentação econômica da operação, ok, playbook básico de KYC, que todo comercial que é a primeira linha de defesa tem que conhecer, mas, por outro lado, entender para qual perfil de cliente eu estou falando no meu produto financeiro. E aí eu estou falando só de câmbio, porque eu já tive em outras casas, em DVM, né? Então, dizendo como um todo, que quem define se é high touch, se é low touch, se vai ter contato ou não, é o cliente. Não sou eu, instituição, que decido fazer as coisas online. Quando eu lanço uma fintech, que também tenho como cliente, eu lanço uma pegada rápida, o Cassiano está aqui, ele sabe disso, eu já selecionei o meu ICP, meu público-alvo, e sei que ele é low touch. Então, eu sei que todo um onboard digital é o que ele espera de mim. Ele vai achar muito estranho, inclusive, se eu chamar ele no Skype, né? Que a gente sabe que tem muita instituição financeira que ainda usa Skype. Ele vai falar, o que é isso? Eu decidi uma jornada digital, e agora você não era bem uma jornada digital, né? Forms aqui, tem uma pessoa me ligando, então você bagunça das pessoas. E respondendo a sua segunda pergunta, de forma bastante objetiva, nem o low touch, nem o high touch pedem a instituição financeira e treinar o seu comercial na sua primeira linha de defesa, olhar as respostas coletadas, sejam usuários digitais, sejam no campo que eu comecei, encher o caderninho ali de KYC, né, fazendo as coisas da cadernetinha. Sim, eu comecei nessa época, eu assinava no carbono, que não é um elemento da tabela periódica, é um papel que duplicava as coisas para outra folha. Eu não vou conseguir, eu não perco possibilidade de cross-selling, de upselling de produtos dentro de uma cesta de produtos diversificada. Então, se o que interessa é que, a partir do momento que, conectando com a primeira pergunta, eu sei quem é o público-alvo, eu sei quais são as perguntas que eu coloco a mais ali para upselling e cross-selling, e então facilitar a vida do comercial na hora de fazer a venda do segundo produto. Então, se eu sei que o importador optando pelo Incoterm XY Zabumba, e eu sou uma instituição financeira que tenho linha de seguros, então eu já sei que esse cliente é um cliente passível de compra de seguro, e assim sucessivamente, assim para todos os outros produtos. Então, Leandro, não, o digital não impede a gente de fazer cross-selling, e quem decide isso é o cliente. Ele é o cliente. E, por fim, para quem gosta de estudar essas esteiras de produção comercial, né, que eu falo muito em todos os lugares, e tem,
A gente está falando de uma metodologia testada no Vale do Silício, que tem mais de 20 anos, chegou no Brasil há 10, então não é mais novidade. Quisera eu, né, as pessoas falam que eu estou reinventando a roda, mas quisera eu que eu tivesse inventado essa metodologia, porque eu estaria trilhardária. Então a única coisa que eu faço é colocar essa metodologia em prática, e quem quiser, nós temos um livro muito bom de vendas, das vendas complexas do mercado B2B, que se chama Receita Previsível, numa edição revisada do Aaron Ross, agora na Amazon, chega daqui 2 dias, você já começa a entender o que é pensar em cross-selling, upselling, em um onboarding, o que é essa esteira de produção. Então, fica a dica aí para o pessoal que está assistindo a gente, Bernal. Uau, que pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, Leandro, Luiz, Roberta. Muito bom estar aqui com vocês, toda a nossa audiência. É um prazer. Já dado a sua introdução, Leandro, e ouvindo bastante do que a Roberta, a qual, né, aqui, ambos, né, os três aqui, todos, eu tenho também como aprendizado. E eu falo que poder agora estar ao lado dos meus mestres, como agora conversando, né? E isso é muito bom, é muito bom para mim. A minha experiência dessa sua pergunta, Leandro, eu assisti, e esse fenômeno é interessante, porque foi a Forceps. O nascimento do tech no meio do mercado tradicional, conservador, como a Roberta disse, ele foi acontecendo a Forceps, porque quem trouxe a tecnologia não tinha licença, né? Inclusive, eu acho muito interessante a figura do correspondente cambial, que revolucionou o mercado. E a gente tem até hoje correspondente movimento maior do que instituição financeira bancária, a gente está falando. Inclusive, é um susto meu, no sentido de que você tem alguém não regulado com tanto poder trazendo, mas ele tem tecnologia. E eu vivi isso, né, numa das instituições que eu passei, e então o desafio nosso, em se tratando de desafio, era justamente o desafio da conciliação. Então, já respondendo a pergunta e daqui a pouco explicando, a palavra
foi a conciliação. Porque nós também, enquanto tecnologia, precisamos entender esse regulatório para fazer a convergência dos índices. E o que aconteceu é que o correspondente, então, ele veio com a tecnologia, com o dinheiro, muitos deles financiados por fundo de investimento do exterior, no caso, às vezes, das corretoras, principalmente. Daí eles despertaram a outra ponta, que foram os bancões. Então, os começaram a despertar, porque a gente inclusive a gente vive ainda o produto câmbio ser colocado tão fora do eixo que vive onde você já era cliente do banco, você iniciava um onboarding para o câmbio, o que não tinha necessidade, dado que você tinha informações dentro de casa, informações complementares. Então, inclusive, acho que até invadindo ali um pouquinho mais o assunto da Roberta, mas comentando, a má utilização de dados foi um pensamento que as fintechs trouxeram. Meu amigo, você não tinha essa necessidade, né? Uma má interpretação, altamente não só conservadora, mas má mesmo, de falta de interpretação do regulatório, que daqui a pouco o Lobo vai brilhantar aqui trazendo para a gente, mas uma falta de interpretação, e daí na hora do diálogo conciliatório entre o correspondente cambial e a instituição, precisou convergir, porque um não tinha licença, mas tinha o dinheiro, o outro tinha o dinheiro. Então, na hora que a gente convergiu tudo, começou-se a ver que esse desafio ele podia ser superado. O interessante é que daí ninguém ficou para trás, porque daí também é aquela, quando você começa a invadir os mercados, você vê que, nossa, não está acontecendo aqui um roubo, ninguém é louco, ninguém é maluco, porque daí também tem essa, por terem dinheiro, as fintechs, elas foram fazer o quê? Elas foram pedir nos maiores escritórios de advocacia do país, nas maiores consultorias de compliance, legal opinion, então, uma opinião legal, que aquilo estava dentro da lei, porque ela precisava convencer a instituição financeira de que aquilo era possível, e daí desenhar regras de negócios que fossem ali as mínimas viáveis. Uma coisa que é interessante, que o nosso mercado ele não faz muito consulta prévia. Isso eu acho interessante. Não faz muito consulta prévia do que pode ou do que não pode. Espera o primeiro processo administrativo sancionador para olhar quem se perturbou e falar, olha, é aquilo, né? Você começou falando sobre isso, né, Leandro? A gente olha o problema, e onboarding sempre foi problema em processo administrativo sancionador. Eu estudo muito processo administrativo e falo, olha lá, a gente acaba errando, pecando nas mesmas coisas, sendo que a gente podia ou estudar o passado ou fazer consulta prévia. O regulador é muito aberto a isso, e foi o que as empresas de tecnologia fizeram. Consulta prévia, fundamentação jurídica boa, para então ir nos limites daquilo que a regulamentação permitia, porque também não é só dinheiro, tem também uma força de vontade, Leandro, da gente se debruçar na regulamentação e ver o que ela permite. Sem contar, eu quero exaltar aqui os órgãos de classe, que eu acho que a gente faz muito má utilização deles, as instituições financeiras tradicionais. Você tem a FEBRABAN, você tem a Abracam, você tem a ABC, a BBI para os bancos internacionais, que tem canais ali muito próximos do regulador e que podem fazer consultas. E muitas vezes você deixa de inovar por medo, um medo descabido, porque você poderia consultar, medo do bitmark. A gente não fazia, eu não conto que eu não peço tal documento e parece que é um assunto de criminoso, né? E eu falo, gente, e outra, tem mercado para todo mundo, mas do câmbio é gigante, gente. Tem mercado para todo mundo. Mas tinha medo de contar o jeito que eu faço. Então, eu acho que algumas barreiras foram vencidas. O maior desafio, então, na realidade, ao meu ver, Leandro, não está nenhum nem outro, mas está na conciliação dessas figuras, tá? E hoje eu acho que esse avanço levou, a gente pode citar aqui algumas, que permanecem como correspondentes cambiais, com carteiras de onboardings de assustar, mas hoje é feliz dizer, várias corretoras inovaram e elas têm também, então, onboardings altamente digitais, onde você não faz nem upload de documento, que já alcançaram o nível dos bancos digitais. Eu acho que o Brasil tem como grande
grande exemplo, Nubank ali, um onboarding rápido, fácil, intuitivo, e então esses desafios foram sendo superados, mas através desse diálogo conciliatório. Imagina. Agradeço o convite e tal. É bom ficar por último. A gente pode pegar alguns ganchos, principalmente do que o Evandro falou, e comparar um pouquinho como é que é uma empresa nova, que tem uma pegada de inovação, com uma empresa tradicional. Eu acho que o grande diferencial que a norma trouxe, o regulador trouxe há alguns poucos anos atrás, foi a chamada abordagem baseada em risco, a ABR. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Banco Central flexibilizou as instituições e deu a liberdade para que elas tomassem a sua decisão, o que é realmente importante ou não. No passado, não do carbono, mas há não muito tempo atrás, a norma dizia exatamente quais são os campos, os atributos que você deveria pedir ao seu cliente. Estava listado lá. E a gente saiu um pouco desse paradigma de uma receita de bolo para um pouco mais de flexibilidade e de responsabilidade. Ao mesmo tempo que ele deu a flexibilidade, ele começou a exigir de você, e obviamente que tudo isso precisa estar muito bem descrito, seja em políticas, seja em manuais operacionais. É a primeira coisa que ele vai pedir, olha, como é que é seu onboarding, quais são as coisas que você tem de cadastragem, o que você pede, o que você não pede, por que você pede, por que você não pede. Isso é super importante. E aí o paradigma foi quebrado daquela lista, daquelas informações que muitas vezes não faziam o menor sentido mais, mas que estavam na norma e era preciso seguir. Quando acabou isso, os bancos, inclusive mais tradicionais, ficaram um pouco perdidos e até presos um pouco naquela sempre foi assim, então eu vou continuar fazendo assim, porque é assim que é o certo. E, ao mesmo tempo, a gente começou a ver, como o Evandro falou, o crescimento das fintechs, da inovação, de uma pegada muito mais digital, principalmente com a pandemia, que quebrou um pouco de paradigma da forma de fazer o onboarding tradicional. Tá? Então, eu diria que o grande desafio foi que essas fintechs entraram
eu diria que sem a mesma visão regulatória de um banco tradicional, mas, por outro lado, com essa disruptura. Ou seja, vamos pedir o mínimo necessário. O grande problema é que esse mínimo talvez não era o necessário. Talvez precisasse um pouco mais. Tá? Então, é o nem 8, nem 80. Então, as fintechs foram para o 8 e os bancos tradicionais estavam no 80. E a gente precisava chegar no meio do caminho, num equilíbrio. O grande desafio é o equilíbrio entre a experiência do cliente, a mais simples, a mais digital, mais rápida, e, ao mesmo tempo, as informações mínimas necessárias para que o processo seguinte ao cadastro, que é o Conheça Seu Cliente, de PLD, possa ser feito da melhor forma possível. Tá? O grande barato também que eu gosto da abordagem baseada em risco é que ela permitiu que você gastasse o seu tempo com quem realmente demandava a sua atenção. O que aconteceu no passado é que a gente gastava o mesmo tempo com uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, problemática. Agora, a abordagem baseada em risco permitiu que você gaste menos tempo com quem não precisa e gaste realmente seu tempo com quem merece atenção, quem merece a tal da especial atenção. Tá? E, para isso, uma parte fundamental do processo, que a norma também trouxe, foi o que eu chamo de score de PLD, que é a classificação de risco do seu cliente na hora da entrada. Então, você precisa conhecer qual é o risco desse cliente. E, ao mesmo tempo, quando você faz isso, você ter diligências e processos distintos para cada um tipo de risco. Então, se esse cliente tem risco baixo, não vou gastar muito tempo com ele. Não vou exigir as mesmas informações que um cliente de risco alto. Esse cliente de risco alto, eu tenho que ter uma diligência muito maior. Eu tenho que exigir muito mais informação e muito mais. Então, o grande desafio hoje em dia é chegar nesse equilíbrio. O que é importante, o que não é. Tá? Será que eu estou gastando tempo? Será que meu processo está otimizado? Eu vejo muitas vezes um processo burocrático e eu vejo também, ao mesmo tempo, um processo simplório demais. Então, não dá para ser nenhum, nem 8. Precisa ter um equilíbrio. Qual é esse equilíbrio? Isso é muito difícil, porque, principalmente para aquelas pessoas que estavam acostumadas com normas do passado, que davam a receita de bolo. Faz assim, faz assado. Agora não é mais. Agora a responsabilidade está para você. E você é baseado no seu perfil de cliente, no seu perfil de produtos, no seu apetite a risco, é que você vai determinar qual é o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio não existe único, igual para todo mundo. Então, se eu tenho uma corretora que está operando com cliente maior risco, de um KNAI de risco, se eu estou com uma corretora operando em zona de fronteira, se eu estou operando produtos mais delicados, como frete, etc., eu preciso ter uma diligência diferente de alguém que está simplesmente fazendo uma operação de trade finance simples. Se eu estou operando criptoativos, por exemplo, é diferente completamente de fazer um IFX. Então, eu preciso ter o entendimento desse meu risco. Inclusive, o Banco Central, o regulador, exige uma série de relatórios, e um desses relatórios é super importante para que a instituição tenha um entendimento de qual é o seu perfil, o seu apetite, que é o AIR, que é exatamente onde você vai determinar até onde você vai. E aí, sim, se você tem maior risco de cliente, de produtos, você deve ter um cuidado maior. Não dá para você entrar nessa e deixar as coisas passando. A abordagem baseada em risco está preocupada com o elefante passando atrás e não com a formiguinha. A formiguinha não vai matar. O elefante é que te mata. E, hoje em dia, o Evandro falou aqui dos processos administrativos, eles são extremamente pesados.
Se você olhar, eles são disponíveis, são públicos no site do Banco Central. Se você buscar eles e ler o dos outros, você vai perceber que as multas são milionárias. Machuca, tá? E isso é super importante. Por duas instituições sofreram processos administrativos de PLD. Uma delas eu fui contratado para exatamente resolver as fragilidades, porque senão o Banco Central, mais do que multar, ele pode fechar a instituição por causa disso. E a gente viu, nos últimos anos, várias instituições de porte, inclusive diferentes, que foram fechadas por causa disso. Tá? O desafio é grande. E o nível de exigência do regulador também é grande e cada vez maior. E ele tem subido a barra cada vez maior. Então, é um grande desafio para, principalmente quem é pequeno, quem tem recursos escassos, conseguir isso. Mas não tem jeito. É uma necessidade, é uma exigência. Quem não faz, o barato sai caro, tá? Vai pagar muito mais lá na frente. Então, é melhor fazer alguma coisa direita, bem feita. Muitas vezes você não precisa de uma Ferrari, um carro popular já te resolve. Esse carro popular já não deixa o elefante passar atrás de você, já não deixa você sofrer um processo administrativo. Então, esse é um pouco do que eu queria fazer nessa introdução e vou deixar um pouco mais para a parte do debate e das perguntas, porque sempre é a parte mais interessante. Você precisa investir em sistemas, dados, pessoas, processos. É isso que faz a área de PLD. A gente falou um pouquinho, a Roberta falou um pouquinho do onboarding digital. Eu não consigo ver hoje algo diferente disso. Então, você olhar para trás e olhar aquele formulário impresso com 3 páginas, não dá para você pensar dessa forma, não existe mais. A experiência do cliente, o digital revolucionou. Então, todo mundo vai ter que caminhar para isso. E outra coisa, a experiência do cliente também vai fazer com que você tenha que pré-preencher uma série de informações. Então, hoje em dia, a pessoa entra com o CPF, com o CNPJ, e automaticamente você vai à fornecedora de bases e pré-preenche. O cara não precisa preencher mais qual é o endereço dele. Então eu vou parar por aqui. Combinado, então. Eu vou guardar lá para frente.
Joia. Lá vou eu de novo com meus pontos. Vinho para debates, né? Você já me chamou me provocando com essas perguntas, né? Não, não. Vamos lá. Bom, primeiro que vamos falar de plano B, né? Quem empresário não tem plano B, empresário tem plano A. Então, dono, líder e alta liderança tem que fazer o plano funcionar. O fato de eu estar monoproduto com papel moeda, a morte anunciada desse produto, ela não ficou escancarada com a pandemia, né? Ela, como eu estou dizendo, ela era uma morte anunciada. A pessoa trabalhava com comércio, com viagens internacionais. Se você pesquisasse um pouco, você já ia ver que as contas digitais internacionais consumiram o papel moeda. Ninguém lá usa papel moeda. Então, não abrir os olhos e antever jogadas é o erro que comete o empresário e a alta liderança. Ele não tem planejamento estratégico. Então, quando a gente fala, mas eu só vendo um produto, mas ninguém vende um produto. Você vai fazer um churrasco na sua casa no final de semana, vai num lugar para comprar carne, o cara não vende carne. O cara vende a carne, o carvão, ele vende tudo que está ali do lado. Então, não é a morte anunciada do papel moeda, é a morte anunciada de um sistema de monoproduto para qualquer segmento. Ponto. Especialmente para o B2B. Eu respondi recentemente no meu perfil no Instagram, lá no Papo Reto de Vendas, uma pergunta do pessoal: não aguentam mais a XP e o BTG ligando para clientes. Vão ser polêmicos. E aí, mas a gente já sabia que isso ia acontecer, porque eles têm bala para queimar com CAC, que é cuja aquisição de cliente. Você só agora se percebeu que isso ia acontecer? Já há 5 anos a gente vinha falando que as casas de investimento se transformariam em gigantes e que elas desceriam no parquinho do câmbio. Então não tem plano B, tem planejamento estratégico. Segundo ponto, ninguém no mercado suporta mais ser abordado com essa palavra parceria, porque os negócios brasileiros estraçalharam o conceito de parceria. Toda vez que um cliente é abordado, que um potencial indicador de negócios é abordado com essa palavra, ele sabe que alguém vai ganhar dinheiro e esse alguém não é ele. Então, de novo, isso não é estratégia comercial. Isso é terceiro, não menos importante. Ninguém constrói uma empresa com mais de 25% da sua receita indo na mão de um terceiro. Por quê? 25%, se essa pessoa brigar com você, decidir que ele vai ser um correspondente cambial do rendimento agora, e não mais da sua corretora, parceira indicadora, você não quebra. Agora, acima de 25%, você já começa a ter problema de caixa. Então, você não tem como construir um planejamento estratégico com previsibilidade e escalabilidade de receita quando ele está na mão de uma pessoa que não é do seu. É um parceiro, é uma agência de turismo, é um escritório de advocacia, é um agente autônomo de investimento que agora já sabe vender câmbio, sim. E aí você depende dele te indicar cliente para você ter receita? Então, isso não é plano B. Isso era antever jogadas, é um jogo de xadrez do comercial. Antigamente, as pessoas achavam que para você ser um gestor comercial ou ser um bom comercial, você já nascia com um dom. E há ainda quem tenha pedido vaga de emprego para um primo, para um sobrinho, dizendo assim: olha, arruma qualquer coisa para ele, até no comercial. Até no comercial, deixa até de vendedor, ele precisa começar. Não, gente, isso não é dom, isso não é bico, isso é estudo. Você estuda PNL, você estuda curva ABC, você estuda entendimento de break-even, de payback, de cuja aquisição de cliente, de neuromarketing. Aí você não é surpreendido com a pandemia. Eu liderava equipe e já vi que tem ex-liderado meu aqui, coitados sequelados, que foram liderados meus aqui no comercial, mas foram os anos em que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Eu não tive plano B. Isso já estava anunciado. Então, a gente já sabia que monoproduto não era o negócio. Então, de novo, polêmicas, né? Parceria. Tá morta já, extinta. Nós estamos já com aquelas irmãs carpideiras chorando em cima do corpo. Já tá morto, isso aí, ó. Faz muito tempo. Papel moeda, que isso, gente? Você abre uma conta digital num segundo no aplicativo do banco.
Não é com isso que a gente tem que discutir. A gente tem que discutir um cadastro demorar 7 dias, 6 dias. Aí, desculpa, gente. Qual que é a explicação técnica para uma instituição financeira demorar mais que algumas horas para fazer um cadastro de um cliente, com todos os birôs, com inteligência artificial, com reconhecimento facial, com telefone, sei lá. Qual que é a explicação? Não dá, o cliente tem que entender. Amigo, o cliente não tem que entender nada. É o cliente, ele não tem que entender. Ele vira as costas e vai fazendo no lugar que vai fazendo o tempo que ele precisa. O chinês não vai liberar o container sem o Swift. Se ele demorar 6 dias para fazer o cadastro, ele vai pagar demurrage. É uma paulada de dinheiro isso para liberar um container. Ah, não, mas aqui no meu negócio, então abraça o seu negócio, porque ele vai ter dia e hora para acabar. É duro, é polêmico, mas é real, galera. A gente está brigando contra coisas, a gente está brigando contra o inevitável. A gente falou de benchmarking. Vamos lá, né, gente? Vamos ser sinceros, que aqui não tem menino, não tem menina, aqui só tem gente adulta. As instituições financeiras não fazem benchmarking. Ninguém quer conversar com o outro sobre as práticas. O que coleguinha está fazendo, está dando certo? Eu não estou falando revelar a estratégia, a cereja do bolo, mas as pessoas não gostam de recomendar nem o sistema. Eu trabalho para algumas instituições financeiras. A primeira coisa que eu sou obrigada é assinar um NDA. Eu não posso revelar o nome dela, não quero revelar, não vou te revelar. Lógico, não quero contar para ninguém o que está fazendo aqui dentro. Então, Leandro, parceria, gente, parceria não é estratégia de alavancagem de negócio. Mais que 25% da sua receita vem desse lugar, meu Deus, você pode não dormir mesmo essa noite. Porque o sucesso da sua empresa está na mão de um terceiro que nem é seu sócio, não é seu funcionário, não é nada. Você não consegue escalar, não consegue prever essa receita. Como é que você consegue coordenar um negócio para um outro patamar? Quer dizer, o que trouxe a gente até aqui, legal, parabéns. Não vai levar a gente para outro nível. Legal, né? Parabéns, trouxe até aqui, fico feliz. Mas para chegar em outros níveis, a gente tem que pensar fora da caixinha. Agora só vai os haters, todo mundo me stalkeando nas redes sociais, me xingando amanhã em vídeo, mas é o que eu penso, galera. Eu já sou conhecida por ser polêmica, porque é isso. Tem que pensar fora da caixinha. Comercial bom, gestor comercial bom, alta liderança, já tem um jogo de xadrez com 5 jogadas na frente, pessoal. Não tem pandemia nenhuma, pegou ninguém de surpresa. Não aonde eu estava. Ah, pegou, então, mas pegou por quê? Porque eu espero tomar uma porrada no joelho, tô vendo o jogador se aproximar de mim, o cara tá com uma chuteira monstruosa, eu tô de chinelinho jogando lá com ele. Lógico que eu vou tomar um negócio. Lógico. Mas sabe, Bernal, quem fala verdades duras é muito cancelado, né? Porque falar coisas gostosas para o empresário, para o diretor da instituição financeira, é legal. Vamos sim, vamos fazer uma panfletagem para vender turismo aqui, vamos divulgar papelzinho em, em prédio de alta renda, que vai ver se. Ah, gente, pelo amor de Deus, aí quando eu falo, o que é isso? Panfletar na alta renda? Você acha que a alta renda já não tem uma conta lá fora? Você vai panfletar para vender dólar para um cara que anda de Cayenne? Francamente, gente. Ai, Roberta, credo, do jeito que você fala, parece que eu sou o problema. Olha, mas quem que fundou o CNPJ? Não fui eu. É o estado que as coisas estão acontecendo foi o fato da gente não querer ouvir coisas duras sobre prospecção. A gente tem que falar de coisas duras. 99% do mercado de câmbio está concentrado na mão de 5 bancos. E a gente está aqui discutindo como é que vende papel moeda. Por favor, gente. É esse o ponto. Não, tem que tomar pisada mesmo no sapato mesmo, tem que apertar, tem que doer para a gente se movimentar. E vamos combinar, né, que são essas crises que saem as melhores ideias e as coisas mais disruptivas só acontecem quando a gente é instado, é obrigado, é cutucado a se movimentar. Por que eu vou ficar vendo se tem edredom, ar-condicionado? Se não tem, eu tô quietinha aqui, eu vou ficar aqui. Olha que ótimo, a gente tem um monte de coisa nova para aprender. Meu Deus, eu quero mais. Tá mudando e eu quero é mais, Leandro. Quero mais que mude. Polêmica da Atena. Põe na tela a foto da polêmica.
E ó, só para fazer um complemento, eu sou cria de corretora, tá? Só para constar que eu fui treinada, forjada no Shigemi Fujizaki lá na Socopa. Então eu vou te falar que eu sou cria de corretora mesmo, raiz, tá? Sem posição própria, sem nada para ganhar dinheiro. Então eu acompanhei o único modo de sobrevivência da corretora, intermediação. Eu acompanhei depois o modo de sobrevivência, posição própria. Depois, terceirização de atividades de ROF RDE que sumiu também. Depois, Fiscoserve. Depois, Fintech. É que eu gasto quase tudo que eu ganho com produtos de beleza e não pareço. Mas eu não sou tão jovem assim, né? Eu já tenho nora, já tenho filho formado, né? Então, assim, vou te falar que eu sei o que é ser uma corretora e só viver de câmbio como corretora. Eu não estou aqui no Olimpo do bancão falando que tem que ter mais produto. Mas se você não for criativo para começar a pensar em se conectar, e aí não é parceria, é criar sinergia com áreas que sejam complementares, entender que você não tem força num produto, buscar outra força na outro coleguinha, você vai se lascar. Desculpa, tem gente que falou, senta e chora, mas vai se lascar. É o momento de perfis que colaboram, sabe? É o mundo colaborativo. Então, eu não vou ficar perdendo meu tempo aprendendo o truque novo do ROF e do RDE. Pô, o Evandro é mestre nisso. Por que eu vou ficar querendo ser a detentora de todo saber? Não. Se ele faz isso, ele é especializado nisso, ele que faça isso. Mas aí eu tenho sinergia, não é parceria. É sinergia. Não fala o cliente é meu. Não liga. Não me copia no e-mail. Ah, gente, aí a gente perde tempo demais. Tem que ganhar dinheiro, não dá para ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Então fica aqui a reflexão só para constar que eu não estou no Olimpo do bancão. Eu sou cria da corretora, tá? Extinta Socopa, falecido Shigemi. Eu também. Já peguei o gravador aqui, pode começar a falar. Quem dera eu conseguisse responder essa, né, Leandro? Mas o desafio desse tripé, eu acho que ele, inclusive, eu tenho certeza que ele é determinante na escolha do cliente da instituição. Né? Esse tripé, ele ganha jogo muito importante. E a começar do nosso assunto core aqui, do onboarding. Então, o onboarding que não é rápido, né? Não só tratando da operação toda em si. O onboarding hoje que não é rápido, não é seguro, não, e é custoso, e daí não só de custo financeiro, mas até custoso do tempo, né? A máxima de que o tempo é dinheiro, ele vai perder cliente, né? E pensando nisso, eu acho que a gente precisa, eu vou invadir uma frase só, hein? Eu invadi ali um pouco do Lobo uma vez e agora eu vou fazer um outro comentário, que é a Lei 14.286, lá no artigo 27, né? Que inclusive põe um desafio regulatório que a Roberta falou aqui, não é mais, a instituição financeira não está nem mais na cadeira, né, Leandro, de escolher não ser tecnológica, não buscar dados públicos. A regulamentação agora diz para ela que ela não pode.
A sorte da instituição financeira aqui no geral é que o cliente não leu a 14286 e ele não sabe exigir falar, eu não vou mandar, esse dado é público. E às vezes o procedimento é assim, não, então vamos coafar, né? Vamos indicar. Não, a lei 14286 dá essa prerrogativa para ele. Meu Deus. Você pode procurar esse dado. Principalmente nas pessoas físicas e jurídicas, e a gente nas fintechs passou por isso e criou processos que podem ser, sim, robustos, mas eu quero responder essa pergunta falando sobre 3 coisas aqui. Primeiro, é tirar a padronização. Não dá mais para a gente ter, e daí a gente vai falar daquela abordagem de risco que o Lobo falou, não dá mais para a gente padronizar um tamanho de documento e falar assim, essa é uma lista com 20 coisas que eu vou pedir para toda pessoa física. A gente tem gente que está mandando dinheiro para o filhinho dele, que está lá no IR, que só de você pegar um documento, você tem informação da vida dele inteira. Fora os dados públicos que os birôs alimentam. Então, a questão da padronização. A gente tem que entender que esses segmentos, Leandro, o físico e o jurídico, dentro deles tem subsegmentos importantíssimos. E que se a gente for tratar todos eles como iguais, a gente não vai atingir os nossos objetivos de crescimento, a gente não vai colocar, agora, falando de onboarding no sentido comercial, né, entrando na área da Roberta para falar assim, se eu não colocar esse diferencial, esse cliente não vai vir. Então, assim, essa padronização não dá mais para a gente seguir. Não dá para ter mais um formulário único para falar de PF, um formulário único para tratar de PJ. A gente está diante do fenômeno do pessoal saindo da seletização. E a gente tem um monte de PJ, que é uma pessoa física, só que ela recebe salário na PJ. Ela recebe um dinheirinho do Google porque ela é youtuber. E ela passa por um cadastro como se ela fosse a Petrobras. Por quê? A gente tem um formulário para PJ e daí a gente fica nessa dicotomia. Né? O país já está onde está porque a gente ficou na dicotomia e a gente leva isso para um board, a gente leva isso para os outros processos. Não dá. E o que é interessante, o Lobo provocou aqui, o regulador não quer mais isso. Só que a gente ainda não adentrou nesse lugar. Outra situação que eu queria destacar aqui, são 3 bem rápidas, é o princípio da proporcionalidade. Para mim, eu tenho falado nos meus cursos, o princípio da proporcionalidade, daí o Lobo usou o exemplo do lobo lá e da formiguinha. Gente, o regulador falou, gente, até 50 mil você pode dar outra tratativa. Não estou falando aqui também dos absurdos, parece que até 50 mil não precisa pedir mais nada, não precisa nem cadastrar, né? O 8,80 ali, que o Lobo citou, não é disso que eu estou falando. Mas a proporcionalidade, na minha área de especialidade ali, para o IED, hoje mesmo um cliente me ligou dizendo assim, me falaram aqui um absurdo, que eu não preciso mais do antigo ROF, o SCE crédito para uma operação de $900 mil. Falei, não precisa. Ele, não, eu estou te ligando porque eu tinha achado um absurdo que o banco me falou isso. Falei, não precisa. Você tem, era um empréstimo, você tem um contrato de mútuo, você tem então você não precisa. Mas quem tirou isso? Falei, claro que foi o regulador. Mas se o regulador colocou pisos declaratórios, se ele colocou códigos de classificação enxutos para esse tipo de operação, por que nós não usamos isso, inclusive, para os nossos onboardings, não só físico-jurídica? Por que nós não perguntamos? A pergunta é que o IC, a gente fala de conheça o seu cliente, por que a gente não começa, e daí é o terceiro que eu queria falar, que é, por que a gente não começa a pergunta pelo que ele vai operar? Por que a gente não começa a pergunta entendendo que tipo de operação você tem, meu amigo, e não pelo tipo de pessoa que ele é. Porque ele pode ser esse PJ, que no final das contas é um contrato de prestação de serviço com o exterior de um dev. Eu podia fazer um cadastro como de uma pessoa física, simplificar processos. Eu nem precisaria fazer uso da tecnologia, da alta tecnologia, um birô simples de CNPJ, e um mínimo responderia essa pergunta. Então, eu acho que, inclusive, Leandro, aprofundarmos nesse cliente num sentido mais amplo, não só de 10 perguntas que a gente faz lá que no final não responde nada. Porque daí eu já vi processo de onboarding que tem um importador e não pede o radar dele.
e o cara está com o radar caçado, é um absurdo, é um risco para a instituição, mas ele não perguntou porque não tem. Tiraram do onboard e jogaram para o back-office. Daí o back-office esquece de perguntar, você fica operando com alguém que não tem radar e já operou milhões. Gente, como assim? Ah, não, a gente não perguntou o produto. Pelo contrário, ainda coloca termos no onboarding que nem faz mais sentido e o cliente não vai saber. Você vai operar importação, exportação, financeiro, compra ou financeiro venda. Gente, tem gente aqui da sala que é profissional de câmbio que não sabe o que é isso. Como que eu pergunto isso para o cliente? Ele não sabe o que é. O que o IC não é isso, mas é entender. Você está pagando para o seu filho? Eu que atendi em grande plataforma, eu vi alguém citando, é que eu não queria falar nomes, eu vi ali alguém falando, você não falou de fulano, é porque eu trabalhei lá, não queria citar nomes, mas era desses, né? Mas tem outros nomes aqui, a Nomad é gigante hoje, é só um correspondente cambial, a gente tem outros também, não é só eles não. A Wise se tornou instituição financeira há 2 anos, teve a maior operação no Brasil como correspondente cambial de pessoa física. Mas eles fazem esse tipo de pergunta. O que você vai operar? Eu acho que essa é a inteligência que o mundo tech pode trazer para a instituição, Leandro, se aprofundando de verdade em quem é o seu cliente. Quero, porque daí eu quero defender os comerciais que estão aqui. Né? Vamos lá. Ah, mas por que será que esse cadastro não passou? Por que será que então ele veio com ausência de documentos e vai ver? Então que a instituição pague treinamento para essas pessoas. Coloca o pessoal da comissão de frente, que é a primeira linha de defesa da corretora, do banco, da instituição financeira, para fazer orientação e perguntas que sejam condizentes. Porque depois lá no compliance represar e falar, demorou porque não veio o documento. Tá, mas a pessoa sabe que o documento. Como o Evandro falou, é financeiro. Ninguém sabe o que é financeiro compra e venda, tipo 3, tipo 4. Ninguém mais sabe isso. Tem que perguntar na linguagem que treina, faz a capacitação do comercial. Agora, toda vez que a gente acha que capacitar time é custo no investimento, aí a gente está invertendo mesmo, porque daí o rabo tá banando o cachorro. Aí a culpa não é de quem não pede o documento. Agora, tá treinado, não pediu o documento, aí então começa a ter consequências. Porque daí esse comercial está atrapalhando a esteira de produção. Está atrasando o onboard do cliente, consequentemente vai demorar para vir o dinheiro para a mesa. Aí o líder comercial que vai lá e tome as providências que tiver que tomar com o comercial impertinente que não faz o papel dele. Mas treina, tem que capacitar, ninguém nasce sabendo, tem que treinar. Fiz aí a defesa, que é para não tomar porrada nas redes sociais depois, né? Porque senão já viu. Já.
Antes de mais nada, eu queria responder uma pergunta anterior, que estava inclusive no chat, sobre uma semana para fazer o onboarding é uma coisa inadmissível, ainda mais no mundo digital. O cara que demora uma semana está morto, não tem muito futuro. O cliente, como a Roberta falou, vai para o cliente do lado, tá? Mas, por outro lado, eu também ouço bastante, se você não fizer agora, imediatamente, eu vou para o banco do lado. Isso também é um sinal amarelo, tá? Quando o cliente chega botando um pouco de pressão, não quer mandar os documentos, não quer dar informação, não quer dar explicação. Pô, eu tenho uma operação, preciso fechar agora, senão eu vou levar para o banco do lado. Eu sempre falo, vamos com calma, esse cliente aqui, deixa eu entender bem, porque parte da estratégia de quem quer lavar dinheiro é botar pressão, principalmente quem é pequeno, quem está com a água aqui, precisa daquela operação e muitas vezes abre mão um pouco do cuidado, tá? Não deve demorar uma semana. Quanto tempo demora? Voltamos mais uma vez à abordagem baseada em risco, ou seja, digitalização, pré-preenchimento, uso de bases de dados públicas e privadas, não só públicas, privadas, por aí. Isso é um preço que antigamente era muito caro e tem caído bastante de preço. Cuidado, principalmente, não vamos esquecer da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD. Você pode usar o dado, você deve usar o dado. A lei permite que você use para a PLD, que você guarde essa informação, mas cuidado para não usar para outras coisas, tá? Cuidado e precisa cuidado com o risco cibernético e depois vazar esse dado, porque também é outro risco importante e crítico, tá? Voltando ao tempo de onboarding e, obviamente, o uso, é importante que você faça um cadastro rápido e você coloque o cara para poder operar rápido, tá? E dê um limite para ele baixo. E depois, se ele quiser operar um pouco mais, aí sim você vai e pede o restante. Mas coloca o cara para dentro o mais rápido possível e faz em duas etapas. Uma primeira etapa rapidíssima, já deixa o cliente feliz, já dá um limite pequeno para ele poder operar. Falamos aqui de 50 mil reais, câmbio simplificado, $3.000, então a gente pode falar em 15 mil reais também para a pessoa física. Isso dá para você fazer muito rapidamente e você faz isso em duas etapas com mais calma. O importante dizer é que o cara sujo ou o cara complexo, ele sabe isso. Então ele vai demorar em qualquer instituição um pouco mais de tempo. Então, se você pegar um escritório de advocacia que tem 150 advogados como sócio, você precisa fazer a verificação dos 150. Infelizmente, isso dá um pouco mais de trabalho. Então, não dá para você prometer que um escritório de advocacia vai entrar em um dia, tá? Mas ele sabe disso. E não vai entrar em um dia na sua fintech ou no seu banco grande, tá? O cara sujo, ele sabe que é sujo, tá? Então ele sabe que demora um pouco mais. Inclusive, muitas vezes ele vai te testar. Ele vai te testar para ver se você faz um cadastro rápido. Se ele fez um cadastro rápido de um cara sujo, ele sabe, opa, vamos botar uma operação rápida e vamos tentar passar alguma coisa. E se essa operação passa, ele vai começar a botar outra, outra, outra. É assim que o cara sujo faz. Ele testa. E se você deixa, ele vai montar em cima. E aí você está perdido em relação à supervisão bancária.
teve gente que falou que fiquei com medo das palavras da Roberta, mas conhece que eu não sou assim, isso é um personagem do câmbio, eu sou uma pessoa super gente boa. Mas, como eu sei que tem muita gente que tem dúvidas comerciais, o que eu faço, tal, Leandro, eu vou fazer um jabá, tá? Lá no meu Instagram, toda sexta-feira, eu tenho um quadro que se chama Papo Reto de Vendas, perguntas sem mimimi, e no LinkedIn isso virou uma newsletter que a cada 15 dias a gente solta, onde a gente fala de perfil de comercial, de planejamento estratégico, só dentro do mercado B2B. E como eu sou cria do câmbio, sempre tenho muitos seguidores e muitas perguntas dos times de câmbio. Então, eu já abro a caixinha. Semana passada foram 57 vídeos que eu gravei para responder a todas as perguntas. Então, a média, o Cassiano sabe, a média é essa, entre 40 e 55 caixas respondidas ali. Já no LinkedIn é um conteúdo mais denso, mais pesado, mas eu não entro no regulatório porque daí vou ser massacrada pelo Lobo, pelo Evandro. Quando pinta assunto assim, eu já dou um arroba e já coloco eles lá, eu faço com o Leandro também. Então, fica aí o convite, obrigada Lobo, obrigada Evandro Cassiano, este rapaz das fintechs. Obrigada, Bernal. Obrigada a todos. Uma ótima noite para todos vocês. Ninguém vai descansar, mas bom descanso. Evandro, vai aí que você dá ordem aí, vai. Sua vez. Tá no mudo. Tá fazendo pouca live, hein? Tá no mudo. Eu tive que pagar esse mico aqui, ó, diante de 97 pessoas, mas tá bom. Obrigado, viu, Leandro? Parabéns pela iniciativa. Queria dar parabéns para você. Incrível, acho que o nosso mercado precisa. Já várias pessoas pensaram e não fizeram. Inclusive, eu já tinha falado isso com o Lobo há meses atrás, mas nunca conseguimos organizar e você fez. E o sinal do que o mercado está ávido é isso. 130 pessoas, a gente chegou no pico aqui. Isso é impressionante. Então, parabéns. E também pelo time que você selecionou. Eu sou fã, são meus mentores. Eu aprendo muito com o Lobo, com a Roberta, né? São pessoas que eu faço uso de consulta porque eu acredito nisso. Eu aprendi porque eu sempre perguntei, eu não tenho vergonha de perguntar. E continuo perguntando. E que a gente possa crescer assim. Não tenho medo também da instituição que eu tô, né? Pergunta, não expõe a gente, não tem dessa. A gente está aqui para aprender e acho que é só assim que a gente vai aprender. Então, muito obrigado, meus colegas, e você que ficou aí ouvindo a gente até agora, boa noite. Evandro, a gente não para de aprender nunca. Constantemente, eu aprendo todo dia uma coisa nova. Eu gosto disso, é importante. E esse tipo de evento eu aprendi mais hoje, muito com vocês também, tá? A gente tem que compartilhar um pouco de conhecimento, de experiência, mas a gente também sai daqui com um aprendizado enorme, tá? Eu tento sempre compartilhar conhecimento e informação. Certa vez eu entrei nesse mundo de gestão de riscos, lá em 1996, e aí uma pessoa que era do NG me ajudou bastante, Fernando Blanco. E aí, o Fernando Blanco, eu falei para ele, Fernando, vou pagar um jantar para você, dar uma champanhe, um whisky e tal. Olha, se você quiser, ótimo, mas eu quero uma outra coisa de você. Eu quero que você faça a mesma coisa que eu estou fazendo com você, com outras pessoas. A gente tem aqui um círculo virtuoso, positivo de conhecimento. Compartilhe, ajude os outros, assim como eu estou ajudando. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho muita felicidade, muita honra de poder estar num evento desse, gratuito, falando coisas que talvez muitas vezes num curso teórico de faculdade, até de MBA, não se fala. Então, coisas que a gente compartilhou aqui são aprendizados de anos nossos que têm um valor impressionante. Eu tento pessoalmente, e me esforço para isso, escrever todo dia alguma coisa no meu LinkedIn. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de ter uma reunião com o presidente do LinkedIn no Brasil. E ele falou um negócio muito legal, que foi o seguinte: as pessoas acham que o LinkedIn é meramente lugar para postar o seu CV
e para arranjar um emprego novo. E muito mais do que isso. Por quê? Porque é a única... ele, obviamente, puxando o lado dele, a sardinha dele, é a única rede social séria que ainda existe. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha e têm medo de se expor, muitas vezes, de falar uma mentira, de contar um fake news, que a gente vê as pessoas fazendo outras, porque é uma coisa profissional. Então, ele fala, olha, o LinkedIn tem um potencial enorme de troca de informação, de conteúdo, de experiência. Então, as pessoas precisam explorar um pouco mais essa ferramenta, criar um newsletter, criar um post, e é exatamente isso que eu tento fazer, tá? Então, eu tento sempre compartilhar um pouco sobre onboarding, sobre com esse seu cliente, sobre monitoramento de PLD, sobre gestão de riscos, sobre risco cibernético, que é um risco que me preocupa bastante. Então, eu espero poder compartilhar com vocês. É só me seguir e fique à vontade para interagir e, obviamente, fazendo também o jabá. Eu sempre também presto consultorias e participo também de uma série de conselhos e comitês de riscos de auditoria. Saí do executivo e caminhei para esse lado consultivo e estou feliz da vida. Quem não tá, né, Lobo? Quem não tá, né? É bom ajudar os outros, eu gosto de ajudar os outros. É bom, também curto. E eu sinto realizado quando as pessoas crescem, melhoram com a nossa ajuda. Sim, tinha a mão levantada aí, Leandro. Acho que sim. E olha, Leandro, o próximo evento tem que ter mais 2 horas no mínimo. Sim, cara. sim. No mínimo, cara. Tinha muito mais. 4 pessoas que falam pouco pra caramba, o almoço com esses 4 começa meio-dia, termina às 4. Se comer peixe, então nem volta pra corretora e pro banco, porque até tirar o peixe da espinha. Valeu. Seu Nelson, meu... Olha ele ali, ó, seu Nelson. Seu Nelson é o malvado do compliance favorito. Fala, seu Nelson, o senhor não tá com saudade do seu comercial mais eficiente que já passou pela vida do senhor, hein? Seu Nelson. Muita saudade mesmo de todos vocês. Grande abraço. Eu sabia, meu malvado favorito, seu Nelson. Como é que o senhor tá aqui em São Paulo, o senhor não me fala, seu Nelson? Hã? Deixa minha esposa saber disso. Eu vou dar uma ligada para ela em Brasília. O senhor fica tranquilíssimo para ela, pro Igor, pros netos, para todo mundo, viu? Vai escapar ninguém, não. Bom demais ver vocês, hein? Bom demais. Viu, senhor? Beijo, viu, seu Nelson? Obrigado. Tem muito a aprender com vocês ainda. Nossa senhora, eu vou nem dormir essa noite. Já falei pro senhor parar de falar essas coisas, pro meu marido ficar com ciúmes, ficar falando essas coisas para me agradar. Não faz isso. Bom dia a todos. Tchau, beijo. Tchau, tchau.